Oficina de Astronomia 450, estaremos conversando com o senhor Avelino Alves, um astrônomo amador catarinense de fama internacional. Um cidadão chamado Avelino Alves. O seu trabalho com estrelas variáveis foi reconhecido pela Associação Americana de Observadores de Estrelas Variáveis. Avelino especializou-se em estrelas variáveis austrais mal conhecidas. Ele está com 92 anos de idade e segue na ativa. Confiram a seguir. Olá, saudações. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva. Nós estamos aqui em Florianópolis, a residência do senhor Avelino Alves, um decano da astronomia catarinense. E vamos promover hoje um bate-papo com ele, a oficina de astronomia número 450. Senhor Avelino, muito boa tarde. Boa tarde. É um grande prazer estar de novo com o senhor. É um prazer todo meu, uma honra estar recebendo vocês aqui hoje. Muito obrigado. Ao lado está também o nosso colega, o professor Alexandre Amorim. Tá? E vamos começar essa nossa conversa bem informal. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho de como é que... O que o senhor fez, qual era a sua profissão, o que lhe levou para estudar astronomia? Para estudar astronomia, eu tive até fez uma certa ajuda, né? Quando eu comecei a me interessar pelos astros, isso eu tinha mais ou menos 50 e poucos anos, isso já fazem quase 40 anos, né? Sim. Então, mas sem nenhuma base, né? Então estava eu com um atlas de escoteiro, tentando ler o atlas e ver o que tinha no céu. Naquela época que eu comecei, tinha uma coisa até muito interessante. Havia uma conjunção, está muito perto dos dois, o Saturno e o Júpiter. Na época que eu comecei. Então tinha ouvido falar de Castor e Pollux. Júpiter é o que se chama de conjunção magna, né? Ocorre de 20 em 20 anos, se não me falha a memória. Eu não me recordo desse detalhe, mas na época era isso, os dois estavam perto. Então eu sempre ouvia falar das duas estrelas que são alfa e beta de gêmeos, Castor e Pollux. Então eu olhava, era o Castor e Pollux. Não era, era Júpiter e Saturno. Então isso era o começo, né? Depois tive a felicidade de ter uma pessoa que frequentava comigo lá a instituição que eu frequentava também, né? Uma moça muito interessante, muito entusiasmada. Ela viu o meu interesse, ela me registrou na UBA, como sócio da UBA. Ah, o senhor se Ela me registrou. Me emprestou o Atlas Celeste do Ronaldo Mourão. Olha aí, outro discípulo do Ronaldo Mourão. Então, a partir daquele Atlas Celeste, a conversa com essa moça, então a coisa foi deslanchando, né? Eu fui indo, e então me apaixonei, né? A astronomia é uma paixão, né? Eu acho que no processo autodidata, eu não tenho vergonha de confessar, eu não concluí o 2º grau de escolaridade, mas li Isaac Asimov, John Gribben, Timothy Ferris, né? Esses grandes escritores que falam sobre astronomia, e o resto, observação. Aí comecei a observar, primeiro fazia aquele chamado Deep Sky, né? Observar fundo de céu, descobrir, começar a ver as binárias, né? As estrelas duplas, onde é que estavam as estrelas duplas, depois os aglomerados, né? Depois, aquele Deep Sky, e até aconteceu uma coisa interessante, né? Que eu já tinha até conversado com a Alexandre, é que tem a estrela ômega 1 e ômega 2 de Escorpião, fica próximo lá das garras do Escorpião. São duas estrelinhas pequenas. Estava no lado. E um dia eu botei a minha luneta, naquela época tinha só uma lunetazinha de 30 milímetros. Botei lá, tinha 3, digo, mas já tem, até há pouco tempo tinha 2, agora tem 3, o que é isso, né? Então, desenhei a posição e comecei a observar, uma delas se moveu. Então, digo, não é estrela. Estrela não se move assim tão rapidamente, né? Então, era o planeta Urano. Estava passando entre as duas estrelas.
entre o ômega 1 e o ômega 2 do Escorpião. E se a gente... É uma felicidade, né? Pois claro, porque o Urano demora 84 anos para dar uma volta no céu, né? Então veja como é errar. Se eu perguntasse qual é a chance de observar o Urano entre as duas estrelas, ômega 1 e ômega 2 do Escorpião. É uma raridade, né? Um outro feito interessante também aconteceu, já mais tarde, eu já estava interessado nas variáveis, né? Especialmente variáveis de longo período, observando a RS Lyrae. RS Libra. Libra. E observando, eu tive boa memória, né? Então eu tinha as estrelas que eu observava, tinha memorizado o campo, as estrelas que compunham o campo em redor daquela variável. E um dia, botando o telescópio na RS Lyrae, olhei, tinha uma estrela abaixo. Digo, alguma coisa aconteceu. Apareceu a estrela. A primeira impressão que se tem é que seria uma estrela nova. A Libra fica mais ou menos no ramo da galáxia, né? Então podia ser uma nova. Aí, imediatamente desenhei, aí observei, parece 3 ou 4 dias consecutivos, se moveu. Era um asteroide. Não me recordo o nome do asteroide. Magnitude 8 na época, né? Então, são descobertas assim, né? Gratificantes, né? Então, é uma emoção atrás da outra, né? Eu lhe conheci pessoalmente lá em Porto Alegre em 1983. No segundo encontro sul-rio-grandense de astronomia. Eu estive lá. Esteve lá. Eu lhe conheci pessoalmente. Depois estivemos aqui em 1985. O senhor já estava começando já o seu trabalho, né? Mas de observação. Estrelas variáveis, né? Aliás, diga-se de passagem, né? O pessoal que não conhece a história da astronomia brasileira, o senhor Avelino ficou conhecido internacionalmente pelo seu trabalho de observação visual de estrelas variáveis. Eu fiz uma palestra... Como é que foi isso? Em Montevidéu. Teve um encontro lá da Aliada, em Montevidéu. Eu fui lá e... Então eu tinha observado muito a estrela W Clucis. Era uma binária, né? Fica na constelação do Cruzeiro do Sul, né? No Cruzeiro do Sul. E cheguei à conclusão... É uma binária eclipsante. Ela é uma binária eclipsante. Binária eclipsante. Então descobri que no período de 198 dias e alguma fração, né? Acontecia 2 eclipses, um primário e um secundário. E acontece que um deles, do eclipse, que podia ser condenado para lá, era total, tinha uma pequena totalidade. E o segundo eclipse, o secundário, não era total, era só parcial. Então eu desenhei, fiz através de transparência, né? Desenhei em transparência, qual a probabilidade da linha divisada da Terra para observar aquelas coisas. Então descobri que o eclipse total acontecia no periastro, e o periastro circunstancialmente está mais próximo da Terra. E o apoastro, mais afastado, já havia uma certa brecha entre as duas estrelas, não dava eclipse total. Um eclipse total, por exemplo, durava 37 dias, e o parcial, né, já mais afastado, 43 dias. Digo, bom, no periastro a velocidade orbital é maior, no apoastro é menor. Razão porque o eclipse é mais duradouro, né? E isso aí, isso esquematizei e fiz. Olha, eu não me recordo, mas fui aplaudido. Fui aplaudido. Aí, terminando a minha viagem lá, quando vim de volta, mais tarde o Ferrinho me manda um diploma. Observador de qualidade. Não foi só com a W que o senhor trabalhou, né? Estava lá aquele lá da Argentina, como é que ficou barbudo o nome dele? Não? Jaime Garcia. O Jaime Garcia. O Jaime Garcia me disse, olha, seu Avelino,
Isso aí é serviço de profissional, não digo apenas amador. E o Garcia gostou muito, que mais tarde ele fez o simpósio lá na Argentina, numa cidade lá, e me convidou para fazer uma palestra lá. Infelizmente eu estava em Sambaqui sozinho, aquilo estava assim, o tanto, não podia abandonar por muito tempo por causa da vandalismo, essa coisa toda, não pude fazer a palestra, mas fui convidado. O senhor trabalhou também com outras estrelas, né? A NP Pavones, o senhor está lembrado? A NP Pavones, me lembro. Eu ainda tenho aqui o Cosmos, que você publicava, sim, com a reportagem sobre a NP Pavones. A matéria, o pescador de variáveis. Isso, variáveis. Eu tenho ainda guardado o jornalzinho Cosmos, né? Estou com ele aqui, estou com um exemplar. Aquele foi um feito interessante, por quanto as cartas que o Baldwin, né, me mandou, era uma carta muito precária. Primeiro, não tinha época. Então, como é que você vai planejar, né, vai programar, prever um eclipse se não tem a época para fazer o cálculo? Não tinha. Né? As estrelas de comparação também não existia. Não existia a designação das estrelas de comparação. Então, a primeira tarefa a fazer, dar valor às estrelas de comparação. Então, como é que eu podia fazer? O senhor construiu a sequência de comparação. Botar na carta que não tinha, dar valor às estrelas de comparação. Então, buscando em outras cartas próximas, ia lá observar essa estrela tal, média tal. Então, o brilho é parecido com aquela, então o Alexandre depois me confirmou que muitas coisas deu certo. Alguma discrepância era natural, né? Mas, e a NP Pavones, então, comecei a observar sequentemente, né? Até que conseguisse eventualmente detectar um eclipse e num determinado momento detectei. Então comecei a observar em sequência. Aí quando fui montar a curva de luz da NP Pavones, era 1,23 ou 30 e poucos dias, que era o período, né? Ela dava 2 eclipses naquele período. Então eu descobri que veio ser uma curva assim, era uma curva. Aí, eureka! Né? Que beleza! Aí programei, planejei, aí já deu para prever o próximo eclipse que seria um daqueles. Aí fui lá, botei, confirmou. Beleza. E a UV Octantes? UV Octantes é uma outra estrela. A UV Octante, né? Está mencionando aqui no jornal Cosmos que o senhor observou. A UV Octante é uma RR Lyrae. Exatamente. É uma RR Lyrae, né? Aquela também eu observei e mandei lá para coisas. Mas fazia muitos anos que não tinha. Não era observada há 40 anos. Não era observada? Não era 40 anos. O Baldwin me falou que era muito tempo. Então já estava a data de repetição estava. Mas teve até uma coisa interessante que eu me recriminei, porque eu observei aquela estrela no ano, né? Então eu fiz a curva dela. Quando ela subia mais ou menos de 10 até mais ou menos 8, né? E aí, passado o ano seguinte, foi observar, ela subiu só de 10 até 9. Não subiu até 8. Mas, em compensação, a linha descendente, né, era mais vertical do que a outra que eu descobri. Então, depois o Tasso Napoleão me disse que isso já era conhecido, o chamado efeito Blaschko. Que, agora, eu quis fazer de quanto em quanto tempo aconteceu o efeito Blaschko. Não consegui, porque o céu de Florianópolis não é aquela coisa que você pode programar, né? Por exemplo, uma das estrelas a binária, aquela da... Seria RV telescópio. Telescópio, né? O período dela é 30 e poucos dias. E 1/3. Hã? Eram vários dias e 1/3. 8 dias e 1/3. Quer dizer que então você pesava 1/3 depois, a seguinte você não observava. Né? O outro 2/3 também não podia observar. Então tinha que ser 3/3 para poder chegar a voltar no mesmo local, né? No mesmo local. E então era muita dificuldade, né? Não consegui formar
muitas observações, a curva completa, né? Chama atenção no seu trabalho de variáveis que o senhor se dedicava às eclipsantes e às variáveis RR Lírio, né, que eram todas estrelas de curto período, né? Estrelas de variação rápida. Ah, variação Porque rápida. a maioria dos amadores naquela época preferia observar as estrelas de período longo. De longo período, né? As Mira 7, A Mira 7, que demoravam um ano para variar de brilho, etc. Né? Pouca gente se envolvia com variáveis de curto período. Não, eu acho que tinha quase, olha, era quase uma centena delas que eu observava. O senhor monitorava? Aproximadamente uma centena. Agora, as binárias eclipsantes é que foram, então, o fecho. Foi o forte do seu trabalho. Foi óbvio, né? Tem aqui também a BP Muscae. BP Muscae. Ah, Muscae. Da mosca, né? Da mosca. Aquela foi uma das primeiras. Foi uma das primeiras. A BB foi uma das primeiras a ser detectada. O eclipse daquela estrela eu não conseguia ver na fase mais profunda. Sim. Ela sumia do telescópio. Então só conseguia vê-la depois quando ela estava em fase de recuperação. Então havia um hiato, né, embaixo, sabia a hora que não observava mais, tinha que observar, né, esperar até ela começar a recuperar. A BP Muscae, né? Que beleza. O trabalho do seu Avelino foi reconhecido pela Associação Americana de Observadores de Estrelas Variáveis. Né? Não, o Baldwin escreveu um artigo muito interessante, né? Que ele era o coordenador das estrelas de curto período, se não me falha a memória, né? O Baldwin era o coordenador. É o coordenador, Dessa parte de variáveis de curto período, né? Exato. Então ele escreveu um artigo no boletim que ele fazia, Eclipsezinho binária, né? O inglês meu então, elogiando dois astrônomos. Quer dizer, que fizeram um bom trabalho de observação de binárias eclipsantes. Um era americano, o outro era brasileiro. E se chamava Avelino. Bom, circunstância é chamado Avelino. Que maravilha. Senhor Avelino, me diga uma coisa, mas vamos mudar um pouquinho de assunto. Como é que era aquela história de que o senhor construiu uma montagem de telescópio diferente, que era chamada de montagem aveliniana? Isso corre por conta aqui do amigo do... Como é que funcionava essa montagem? Não, porque era diferente. Porque peças eu fabriquei, a lima, né? E outras peças foram recolhidas. Tinha, por exemplo, peça salva de uma enceradeira, né? Tinha peça de relógio de ponto, tinha peça de máquina de escrever, né? Tinha uma série de coisas. E funcionava mal, e ele ainda era triaxial, né? Porque dava além do... Era triaxial. Era triaxial, porquanto os pés podiam girar também, porque era em cima de roldanas, em cima de um estrado. Mas era um conforto, você sempre observava numa posição cômoda, você não ficar assim, né? Sempre numa posição cômoda de observação, porque você conseguia sempre virar o telescópio com observação cômoda, né? É interessante, né? E a montagem equatorial de bolso? Eu fiz aquela montagem para uma lunetazinha pequena montada, né? Mas era uma equatorial clássica. E depois uma mais ou menos parecida eu fiz para binóculo. Até saiu no boletim naquela revista da Aliada, né? A montagem para binóculo com um pêndulo para equilibrar o peso do binóculo. Então você tinha dificuldade de segurar o binóculo, porque sentado e tinha um pêndulo que ele equilibrava, não precisava estar preocupado de cair para cá lá. Foi interessante. Agora tem também o aquecedor solar, né? O aquecedor solar é feito com... feito com sucatas. Com sucata, Funcionava perfeito. Mas lá na beira da praia dava muita coisa, coisa de plástico,
fazia funcionar perfeitamente bem, né? Então tinha um sistema também de misturar água fria na água quente, porque a água aquecida só pelo solar não dá para suportar no lombo. Tão quente que ficava. Tão quente que estava, né? Então tem que misturar. Então tinha um sistema de mistura de água, né? Então, a mesma esteira a mesma torneirinha que abria para misturar é a mesma que enchia o reservatório para ser aquecido. É uma coisa interessante. Sim, ainda está em funcionamento? Não. Depois a casa foi demolida, né? E o meu filho que construiu, aí eu já estava meio... assim, com dificuldade de estabilização, né, assim, pela idade, né? Já estava meio idoso. Já não deu para recompor. Eles reformaram a casa, eu não morei no começo, fui morar mais tarde, mas muitas coisas que eu tinha, não. Tinha aquele princípio, né? Meu Deus. Se eu preciso de uma coisa, qual é o meu primeiro pensamento? Inventar. Se eu não pudesse inventar a coisa que eu precisava, eu posso substituir. Era uma segunda opção. A terceira opção era comprar. Mas tem que... Mas então, a última opção. Uma vez até o meu filho esteve lá em casa, passando o dia, e disse, pai, para viver aqui na sua casa tem que ficar um mês aprendendo o que é que o senhor fez aqui de diferente para a gente usar, porque senão é tudo diferente, não é igual a lugar nenhum. É por isso que o pessoal lá de astronomia observacional lá de São Paulo, naquelas convenções que o senhor participou, em 1993, 1994, mais ou menos naquela época, né? O seu apelido era o Avelino Pardal. O professor Pardal. É porque eu mostrei, levei as coisinhas que eu fazia, que eu inventava, né? O que eu inventei, aliás, não inventei, criei, que foi muito proveitoso, foi o sistema solar. O Sol, a Terra e a Lua, né? Então, eu movimentava, normalmente eu tinha uma lâmpada, né? Para iluminar, o Sol iluminava. Então, a Terra dava a volta, né? Em redor do Sol no ano, mas sempre o eixo solar não mudava de posição, o eixo mantinha a posição, né? Então, aí aparecia, dava a aparecer com o foco da luz, solstício de verão, solstício de inverno, os equinócios, né? E ao mesmo tempo que a Terra ia girando também. A Terra girava, como eixo mantido no mesmo lugar, e a Lua orbitando na Terra a 5 graus de diferença do plano de eclipse. Sim, que é a 5 graus. E a Lua ia orbitando. Então a Lua ia promovendo eclipses. O eclipse da Lua, eclipse do Sol, eclipse da Lua, eclipse do Sol. Era ao mesmo tempo um simulador de... Eram as esferazinhas pequenas, né? Que devia estar, se fosse a medida relativa, né? Ela devia estar a 3 metros, mas ela estava pertinho assim, né? Então toda a passagem dava eclipse. Não esperava passar pelo naldo, não. E esse dispositivo que nós temos aqui, seu Avelino, para que ele serve? Criado pelo senhor também. É uma coisa muito interessante que a gente se interessa muito pela mecânica, né? Então isso aqui quer mostrar a precessão do equinócio, né? Só que aqui o modelo é um modelo assim ilustrativo, não é o modelo real. Porque o modelo real, o Sol fica no centro e a Terra orbita, né? Mas, para ilustração e para facilidade de compreensão, a gente põe o Sol a orbitar, né? Ó. Certo. Durante o ano, né? E então, aqui tem o movimento deixa eu ver, isso aqui peraí. Ó, né? Quer dizer, aqui o eixo da Terra, né, faz um ângulo de 23 graus 27 minutos com o eixo da eclíptica, né? Isso aqui é o eixo da eclíptica, é o eixo da Terra, né? E ele precede, né? Vai precedendo,
em 25.800 anos, Completa uma volta. completa uma volta, né? Quem não tiver pressa, dá para... Então, É que esse tipo de dispositivo é raro a gente ver. eu fiz um com os 3 eixos, né? Precessão dos equinócios. Quer dizer, um simulador do movimento do Sol, da Lua, um simulador de eclipses ainda é uma coisa relativamente comum. Mas isso aqui é um dispositivo que a gente só vê raramente, né? Isso aí. Eu gostaria até de acrescentar um comentário, é que, lógico, aí está usando um referencial geocêntrico. Geocêntrico. Ó, quando a gente usa um referencial geocêntrico, nós não estamos querendo voltar ao passado num sistema geocêntrico. Não. Sistema geocêntrico, modelo geocêntrico, é outra coisa. Mas quando você usa um referencial geocêntrico, nos ajuda a entender todos esses para entender melhor, né? Eu tenho muitas coisas. Eu tive trabalho e persistência, né? Eu fiz uma transparência, o céu do sul e o céu do norte, né? E projetava na tela o céu, né? Aí tinha lá o Cruzeiro do Sul e tinha então as linhas delineando onde é que ficava a direção do eixo da Terra no sul, né? Se calculava quantas vezes o tamanho do Cruzeiro do Sul para chegar ao eixo da Terra, e aí a perpendicular dava ao norte. Mas olha, tudo com muita dificuldade, Luiz Augusto. Às vezes a gente conta, né? Porque foi fácil, não foi fácil. A gente, uma vida modesta, né? Não era um funcionário bem remunerado, aposentado, então tinha que inventar. Me recordo que uma vez deu uma semanada de chuva, e passada a semanada de chuva, deu uma noite aberta maravilhosa. Mas só que estava meio frio e vinha um vento da serra, ficar no mar e ia onde eu estava observando na beira da praia, no telescópio. Então o vento era meio insistente e balançava o telescópio. Se não presta. Vou fazer uma cortina para barrar esse vento. Amarrando um varal de roupa, amarrando um pé de amendoeira e coisa, uma lona grande e fixei no chão. Mas frio caramba. Naquele amarra no chão, tinha que botar uma pedra para segurar a lona, deu uma canelada na pedra. Olha, vou dizer uma coisa, doeu a barbaridade. Eu digo, gastou no pobre, mas uma desgraça, né? Mas não tem jeito, toca para frente, continua. Né? Seu Avelino, eu ouvi falar uma vez, quando o senhor estava trabalhando com as variáveis, todas as suas estimativas eram visuais, né? Que o senhor estava começando, o senhor tinha tanta experiência na estimativa de magnitudes, que o senhor já conseguia enxergar a diferença na casa de centésimos de magnitude. O senhor chegou a trabalhar, fazer alguma experiência nesse sentido? Não. Na estrela da Carina, tem uma das Carinas, tem... PX Carina, ST Carina. Eu não me recordo qual delas, né? Mas tinha bons sistemas de cooperação, né? Sim. Então eu cheguei a calcular meio décimo de magnitude. Meio décimo. Meio décimo de magnitude. Esse trabalho muito bonito que eu fiz foi com a 1987A, né? A supernova. Aquela que explodiu lá na nuvem de Magalhães. Nuvem de Magalhães. Eu acho que você me escrevia a respeito dela. Sim. Que as minhas observações batiam com aquela de La Silla no Chile. Sim. As minhas observações eu mandava para você e você me respondeu, olha, suas observações empatam. Naquela época, as circulares brasileiras de astronomia, né? Era difícil, né? Era tudo por correio, não é? Tudo por correio, Como as coisas mudaram. Mas olha, Luiz Augusto, eu devo isso àquela equipe de Porto Alegre que você na época, devo todo esse sucesso a vocês. Que se não fosse a ajuda de vocês, eu não chegava, né? Não conseguia sair sozinho. Na época, o astrônomo que fez um trabalho interessante por aqui foi o Amaro Seixas Neto. Mas ele foi muito assim, individualista. E eu quis expandir. Né? Quando eu vi o trabalho de vocês de Porto Alegre, me maravilhei.
para aquele trabalho que vocês faziam lá. Eu digo, tem que fazer alguma coisa parecida aqui. Então, um determinado dia, eu peguei aquela papelada que você mandava para mim, circular, meti debaixo do braço, fui para a universidade. Fui lá no planetário, falei com o diretor do planetário. Digo, olha, eu sou isso, faço isso, estou ligado a UBA em Porto Alegre, e lá eles têm um bom trabalho. Por que nós não fizemos um trabalho bom aqui de observação? O diretor do planetário topou na hora. Aí já desenhei ali, peguei uma página antiga que tinha uma janela aberta, né? Desenhei uma janela aberta, e através da janela você via estrelas, via cometas e tudo. Fizemos um cartaz e convidamos as pessoas, né? Para participar. Então começou um grupo de estudo empírico, né? Não tinha diretoria, não tinha organização, só o dia era marcado a sexta-feira. Então cada um levava uma contribuição. Até que se organizou. E hoje está funcionando perfeitamente o grupo de estudo. O Alexandre é um dos grandes participantes desse grupo, né, como grande trabalho. E o grupo evoluiu tanto, porque a minha vista piorou. Eu também não consegui assim, me enfranhar muito no sistema de internet, né, de fazer trabalhos com ilustração através do computador. Né. Meu é o giz e o quadro. Né. Então, foi um trabalho bom, foi reconhecido. Aí eu mandei para a Averson, então eles publicaram no boletim da Averson, né? A carta que eu mandei, dizendo da formação do grupo de astronomia, foi publicado, deu conhecimento do mundo todo. Olha, gratificante. Eu fico muito feliz em saber que a gente lá em Porto Alegre conseguiu dar algum tipo de incentivo para o senhor. Ah, mas, sem dúvida, seria impressionante. Se não for aquela ajuda das cartas, do pessoal de lá, do Gilberto Renner, do Carlos Adib. Você, o Tasso, né? Não, o Tasso não, o Carlos Adib. O Adib. Mandou um abraço. O Renner, o Gilberto Renner. Me dei muito bem com o tesoureiro lá, o seu Alceu. Alceu Lopes. Alceu, também foi um amigão também. Então todo esse pessoal, a gente se sente assim, não se sente só no mundo, né? Sente que faz parte de uma comunidade interessada na ciência. Isso é... Com esse aparelho que ele disse que eu fiz, né? Na antivéspera, mais ou menos, daquele eclipse solar que passou aqui por Santa Catarina. Sim. Fomos até em Lages, lá lá o eclipse era total. E teve umas palestras lá. Então, eu peguei um ônibus, metia o meu aparelho na sacola, porque não tinha carro naquela época, né? E fui lá para o planetário, lá para o teatro do SIC, o teatro lá onde ia ser as palestras, e levei o meu aparelhozinho, lá cheguei lá, montei o aparelho assim, botei em cima da mesa e pedi apaguem a luz do palco, apagaram a luz do palco. Aí eu liguei a luz do meu aparelho. Quando eles viram o sol iluminado, a terra girando e a lua girando, quase botaram o teatro abaixo. A gurizada batia de pé, pá, né? Até eu tive a honra, depois de terminar a minha exposição, o professor chegou. Seu Avelino, eu gostaria de ter na minha vida o sucesso que o senhor serve hoje. Foi um sucesso absoluto. Aquilo, né, deixa a gente... Às vezes fica assim meio falso de modéstia, né? Começa a contar muito... Mas é que é contagiante, sabe? E essa mais ou menos foi em síntese, né? A minha trajetória, desde das binárias eclipsantes, fiz muitas delas, né? E o que o senhor está fazendo hoje, assim? Olha, hoje praticamente vivo prevendo eclipses. Eu telefonei, o Alexandre é o meu guia de confirmação, né? Agora estava vendo no calendário, dia 2 de julho, agora tem um eclipse no Sol. Peguei o calendário, digo, o eclipse acontece a cada 177 dias, né? Dá 2 eclipses por ano, né?
O ano do eclipse é 354. Dia 2 de julho, deu o eclipse que foi visto lá no sul, né, na Argentina. Aí, peguei o calendário, fiz as contas, dia 26 de dezembro, vai ter uma lua nova. Aliás, vai ter uma lua nova. Provavelmente, faz 167 dias, a lua vai estar passando pelo nodo, ou perto dele. Aí, telefonei para o Alexandre, né? Falei, cara, ele confirmou, vai dar um eclipse. Só que a informação que eu tive, uma pessoa que disse que o horário da lua era às 14 horas da tarde. Não, é 2 horas da manhã. Então eu calculei, se isso aconteceu no sul, o próximo tem que acontecer no norte. Porque se esse do sul aconteceu no norte ascendente, o próximo vai acontecer no norte descendente. Né? Então, aí os eclipses vão se aproximando, né? Até dar um bem forte pelo Equador, depois vão se afastando um do outro de novo. Né? Esse é um ciclo de muitos anos. Né? Então, calculei que esse eclipse deve acontecer no Atlântico Norte, ou lá pelo nordeste dos Estados Unidos. Não, olha, vai ser lá no Oriente, lá para o Japão, lá o Oriente Médio, aquela região lá. Eu digo, mas a lua não, a lua vai ser às 2 horas da madrugada, então está certo. Então vai acontecer lá. O raciocínio que o senhor fez é correto, a questão é que tinha recebido o dado de entrada incorreto, né? Tipo assim, o horário da lua nova era às 2 horas da madrugada e não às 14 horas. Foi o suficiente para incorporar. Eu calculei que fosse às 2 horas da tarde ia acontecer mais para cá, né? Mais aqui para o nosso... Então, confirmou, que digo, beleza, né? Agora, isso então, a minha... Tem um papelzinho, então eu calculo, né? Eu tenho uma curiosidade que eu estou usando, desde 2013, o mesmo calendário. Isso é para todos os anos. Acontece que o ano de 2019 é igual ao 2013. A não ser as festas móveis, que são reguladas pela Lua, o resto é tudo igual. Dias da semana... Dias de semana, tudo igual, feriado, tudo é a mesma coisa, é o mesmo calendário. Só que as fases da Lua são outras, né? Porque é outro sistema. Então eu calculei que 2024 é assim, mas 2024 também é bissexto, aí deu aqui para cá só 2030. Em 2030 o mesmo calendário de 2013 vai ser absolutamente igual. Exceção às festas móveis. Depois vai 36, 42, e por aí vai. Não, porque eu descobri uma coisa interessante. É que o primeiro... As pessoas se dão conta destes detalhes, destes mecanismos. Detalhes. E a gente vai descobrir interessante, porque se o dia 1º de janeiro cair numa segunda-feira, o dia 31 de dezembro, não sendo o ano bissexto, cai também na segunda-feira. Logo, o ano seguinte, o dia 1º de janeiro será na terça-feira. E o outro ano na quarta. Então, em 7 anos, você repete mesmo quando não é dado. Mas como tem um ano bissexto no meio, pula um dia. Já atrapalha tudo. Pula um dia. Aí é de 2013 a 2019. Foi só 6 anos, já repetiu. Então, essas coisas é diletante, né? Então, eu anoto sempre numa folha de papel. A lua, né? Marco lua nova. Senhor Avelino, o senhor sabe, vou lhe dizer uma coisa. O senhor sabe qual é a maior lição que o senhor passa para a espécie humana? É esse entusiasmo de aprender, de conhecer e de compreender a natureza. É disso que a humanidade está necessitando hoje em dia. As nossas crianças nas escolas não têm alegria de ir para as escolas, não têm vontade de aprender. Alguma coisa na evolução da humanidade se perdeu. E isso que se perdeu sobra na sua pessoa. Esse deslumbramento, a aplicação da inteligência para entender o mundo. Para entender o mundo. E para, a partir participar dele. Participar melhor dele, gostar de participar e realimentar aquela curiosidade de querer saber mais. Cada vez saber mais. Essa é a lição mais linda que o senhor passa para todos nós. Eu estou com 91 anos
e estou aprendendo. E estou pesquisando. Não passa mosquito voando, eu não vou atrás dele para saber que mosquito é. É um garoto de 91 anos. É um garoto de 91 anos. Que é um exemplo para todo mundo. A gente tem entusiasmo de comunicar, de divulgar, de conversar. Eu estou sempre dialogando com meus filhos, sempre mostrando essas coisas todas, né? Eu estou muito emocionado, muito feliz de estar aqui hoje, seu. Olha, eu estou ficando quase embargado, o senhor me desculpa. Que o senhor, olha, uma das coisas que o senhor entrou para a história da astronomia catarinense, quer o senhor queira, quer não, o senhor já faz parte da história, foi justamente esse ato simples, né? De pegar o seu material, a sua folha de papel e bater a porta lá no planetário. Quer dizer, o desejo de compartilhar a informação. E a partir daquilo ali as coisas aconteceram. O planetário não foi mais o mesmo. Não. O planetário já tinha 13 anos de história, mas naquela data, em 1984, até a mentalidade do planetário foi Aí fui contratado pela FAPEU, que é um órgão da... E passei a fazer palestra no planetário para os visitantes. Ah, isso é interessante. Olha, recebi elogio. Tem até uma condecoração da Escola de Aprendizes Marinheiros, que eu fiz palestra para os aprendizes marinheiros, né? Fiz 2 palestras. Então eles me deram um souvenir, né? Uma âncora, como é? Um timão. Sim. Um timão feito de chaveiro né? Fiz uma palestra para o pessoal da Universidade do Vale do Itajaí. O que mudou no planetário depois que o senhor visitou em em 1984? Uma vez aceita a ideia de se formar um grupo de estudo, né? Deu uma revitalização no planetário. Né? Então, há 13 anos. Isso. Até as lâmpadas que iluminavam o planetário, a sala estavam estragadas, fizeram reforma, pintaram, botaram lâmpada nova e tal. Eu inventei alguns aparelhozinhos para complementar o projetor. Projetava um lado no espelho diagonal e projetava no céu. Pegava uma fotografia de Saturno, né? No slide, botava no projetor, botava no espelho diagonal que eu fiz. O pessoal lá vendo, ela apareceu o Saturno, aquela manchinha, estrelinha lá no planetário. Bom, daqui a pouco apareceu o Saturno com o anel e tudo. Ampliado. Então tudo foi muito bom, foi gratificante. Teve a passagem do Halley, né? Também, Pois é, quais as recordações, assim, o que o Halley... O Halley foi uma maravilha. Eu fui o primeiro a ver o Halley. Em 1986, né? Ele veio em 86. Eu sei que em novembro, mais ou menos, de 85, já consegui vislumbrar. Eu fui o primeiro, pelo menos aqui em Santa Catarina, até que eu saiba, fui o primeiro a vislumbrar o Halley. E também a última observação do Halley, quando eu já estava fazendo, foi eu que fiz. Foi eu que observei. Tenho um diploma ali da International Halley Watch. O programa nacional. Pela minha participação do Cometa Halley, né? Foi aquilo muito interessante, né? Valeu. Escrevi uma série de artigos para o Jornal do Estado, na época que era o jornal, não tinha o Diário Catarinense ainda, o Jornal do Estado era o melhor, o Estado é o jornal mais importante aqui da região. Talvez uns 15 ou 20 artigos. Descrevi toda a história do cometa. O que é o cometa, como é que ele funciona, como é que ele faz a órbita. Isso naquela época do cometa Halley. Tudo acerca do cometa Halley, né? Mas eu fui para... Esse é o cometa mais interessante que o senhor recorda? Do cometa Halley? Esse é o mais interessante dos cometas, assim, ou o senhor chegou a observar algum outro cometa além do Halley? Não, eu andei observando outros cometas, mas não tão importante. O Halley foi. O Halley é o mais famoso. É o mais famoso. Pena que a época do periélio, ele estava em oposição, quer dizer, que a gente não podia ver ele quando ele estava mais próximo do Sol, né? Não foi uma aparição muito boa, né? Não. A de 1910 foi muito... Foi bem melhor. Foi bem melhor, mas até
uma vez, quando ele estava mais próximo da Terra, mas ele já tinha passado da órbita da Terra, a gente estava vendo ele já por baixo, já não via mais a cauda, só via o bojo dele, né? Então nós estávamos lá no planetário. E acontece que, não sei se por falta de informação, lá no alto do Morro da Lagoa, onde nós quase sempre íamos observar, porque ficava vendo bem o nascente, né? Mas fascínio, gente, não tinha ninguém que mostrasse onde é que estava o Halley. Deu um engraçado, como é? Trânsito de automóvel, porque o trânsito de automóvel, e não tinha ninguém. A festa do planetário não foi muito comunicada, parece. Então eu estava lá no planetário e não tinha ninguém para mostrar o Halley para ninguém. Mas foi uma beleza. Até saiu coisa que não devia sair, mas uma fotografia errada, não sei uma máquina fotográfica, que eu andei querendo fotografar o Halley, né? E, então era muito deficiente, era uma máquina fotográfica antiga e tal, coisa e tal. E a gente tinha que botar uma lanternazinha para mudar a chapa. E a universidade fazia revelação. Então revelaram uma penetração de luz externa dentro da máquina fotográfica. Saiu uma coisa meio esquisita, não era um cometa, mas era uma coisa meio comprida, meio branca. Aquilo saiu publicado no jornal como comentário. Eu não disse para ninguém, não conto para ninguém, que foi a maior farsa da história, né? Involuntariamente, né? Que eu pedi para ele revelar, mas não pedi para ele publicar. Mas eles pegavam, um comentário comunista. Quando me dei conta, já tinha publicado. Mas o senhor agora está revelando isso aqui em primeira mão. Eu sempre guardei isso como segredo porque eu tenho vergonha, parece que eu fui um charlatão, né? Apresentar uma fotografia falsa como se fosse errado, mas eu não tive culpa nenhuma. Não, o senhor apenas mandou revelar. Mandei revelar. A divulgação foi por conta eu também não sabia que tinha penetrado um feixe de luz dentro da máquina que borrou a chapa, né? Que fotografou. Era esquisita, não é parecido com o cometa era, mas todo mundo aceitou. A pessoa, quando não entende das coisas, aceita qualquer coisa, né? Mas só deu uma boa. Bom, acho que está bom, já coletamos um material bem bom. Queria lhe agradecer, seu Avelino, pela presteza, pela lucidez, pelo exemplo maravilhoso que o senhor está nos dando aqui hoje. E, mais uma vez, elogiar o seu trabalho e dizer que o senhor é um dos decanos da astronomia catarinense e um dos maiores expoentes da astronomia do Brasil. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado mesmo. E eu que agradeço a honra, a imensa honra, de ter feito alguma coisa que merecesse, então, ser vista, ser publicada, ser divulgada. Eu fico muito satisfeito, contente pela minha existência, de ter feito alguma coisa. A honra, na verdade, é nossa. Meus amigos, nós estamos encerrando a oficina de astronomia número 450. Espero que tenham gostado e até a próxima. Acabamos as oficinas 449 e 450 com o sentimento de uma missão cumprida. Ouvir as vozes dos pequenos planetas que compõem o universo do conhecimento é o que move a nossa curiosidade. Precisamos estar sempre atentos. O conhecimento, meus caros, corre perigo.
da palestra, depois recebemos uma carta elogiosa. Fiquei chamado de cientista, mas modéstia à parte, né?